Tarô, qual que é a mensagem que eu preciso passar para o coletivo que está me assistindo agora? Qual é a mensagem que eu preciso passar para a galera que está me assistindo agora? Os namorados. E eu comecei falando, será que vai ser romance? Será-se? Só é. Vocês estão muito apaixonados, muita carta. Vocês estão muito apaixonados, gente. Alguém usando a intuição. Aqui, se for caso de chama gêmea, alma gêmea, ou alguma conexão de alma, é muito provavelmente a parte que já tá ativa, né? Espiritualmente. Eu aqui falaria que a primeira parte é a feminina, mas vamos esperar mais informações. Vamos ver o que mais que virou. Existe um corte aqui, então, você que tá aí me assistindo, provavelmente é a parte que já intuiu sobre esse relacionamento, ser um relacionamento de almas e também cortou de alguma forma essa relação, exatamente porque não te oferece o que de fato você acha que merece. Então, ela se fechou emocionalmente e tá cortando qualquer situação que vem por aí. Ela se fechou no Rei de Espadas. Tá. E aí, o que é ofertado a partir do outro vem em forma do que a contraparte pode demonstrar. Mas, vem comigo nessa viagem. E que para ele é muito valoroso. Para essa pessoa que está entregando isso. E o que eu sinto de você que está me assistindo é que ao ponto que isso daí se inicia com uma entrega da outra parte, inicia-se de você com um corte. Ó, a outra parte entregando o que de fato ela acha que é o melhor que ela pode entregar. Isso daí eu não posso dizer se é ou não é o melhor. Vocês vão ter que... E você se fechando para as emoções, porque se você deixar só pelo emocional, você vai aceitar qualquer coisa. E cortando a investida dessa situação. Mas, tá vendo que são as mesmas roupas, os mesmos tons de roupa? Quem tá cortando essa situação não tá enxergando tudo o que tá acontecendo. Então, entendam que dentro de um relacionamento de almas, e essa conexão, eu não tô falando aqui de relações tóxicas, tá? Mas, assim, dentro de um relacionamento de almas, é como se fosse tudo espelhado. Então, às vezes, você tá sofrendo coisas e acha que é o único que tá sofrendo. E quando, na verdade, as curas, elas são feitas de forma gradual, dentro da percepção de cada um, mas elas são feitas de cada lado. Então, para você, pode ser que a sua cura, ela esteja voltada para um campo emocional, aqui porque você fechou os olhos para emoção. E para o outro, pode ser talvez uma entrega, porque aqui vem falando muito que a pessoa se disponibilizou para entregar o que ela tem de melhor. E como caiu a entrega da contraparte embaixo dos enamorados, significa que está sendo muito bem amparado pela espiritualidade essa entrega. Então, assim, por mais que hoje não seja o suficiente para você
continuar nessa relação, e aí sinta-se à vontade para usar sua intuição sobre isso, porque se a outra parte é orquestrada e direcionada, você também é. Então, assim, entenda que os dois estão fazendo processos. Podem não ser processos iguais exatamente porque cada um vem com uma cura para se tornar um casal, mas os dois estão fazendo processos. E é injusto da sua parte querer cobrar que o outro, que ele tenha a mesma percepção que você, a mesma vivência que você, talvez as mesmas facilidades de compreender certas coisas que você já fez, porque, digamos que na sua época que você estava se curando, ninguém te apressou, você levou o tempo que precisava. E aí, às vezes, dentro desse tipo, existe uma certa impaciência de achar que o outro não corresponde, e isso daí é um espelho que talvez você deva estar trabalhando também a sua paciência. Então, aqui, ó, veio, enquanto eu falava com vocês, caiu o movimento. Então, essa pessoa fazendo um movimento, a contraparte. Aí, aqui de você, o que vem pedindo é a temperança. E cai muito nisso tudo que eu te falei, sobre o emocional e o racional juntos, trabalhando para uma completude. E olha só que lindo, como vem mesmo um trabalho da espiritualidade. Tanto aqui os enamorados, que foi o que deu início à tiragem, e agora aqui o que pede para você ter um pouco de equilíbrio quando essa situação chegar até você. Porque é uma situação que tá amparada pela espiritualidade, dos dois lados. Isso daí não significa que, de fato, você tem que aceitar algo ou não. Não é sobre isso, mas é sobre entender que cada um tem o seu processo, o seu tempo de assimilar e o seu tempo de também se movimentar. O processo, ele pode ser lento para quem tá aí assistindo agora, porque eu tô sentindo uma ansiedade, um aperto no peito, mas não se sinta assim. E não cobre também o outro. Cada um faz aquilo que de fato é melhor para si. Então, assim, tenha sabedoria quando esse movimento chegar. Talvez essa mensagem seja para de fato você conseguir alinhar os seus sentimentos e pôr, tá vendo aqui, ó, usar a sua intenção, usar a sua intuição, usar a sua intuição, mas de forma a estar agregando para essa situação para os dois e começar a olhar os seus sentimentos, porque se você é o lado que tá mais desperto dentro dessa situação e que entende que é um relacionamento, você também, não é um dever seu, né? Você não carrega nada com relação aos dois, mas é o seu dever também fazer a sua cura. E se for do âmbito emocional, que seja, use a sua intuição, os seus mentores, os seus ancestrais, eles estão querendo falar com você, então ouça. Se permita experienciar, sentir. Frustração é algo normal dentro desse tipo de relacionamento. Então, e saia desse posicionamento de luta. A única competição que existe, e virou aqui a justiça, a única competição que existe é com você e com o seu processo evolutivo. O outro não tá aqui pra lutar com você. E olha aqui o que estava virado. Vocês têm muita conexão com o divino e estão sendo muito amparados com isso. O meu nome é Tereza Lara. Se precisar de ajuda sobre essa conexão ou sobre qualquer outra coisa, me chama, a gente agenda uma tiragem ou até uma mentoria. Tchau!